O título nos diz, o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Deus é bom, Deus é maravilhoso, meus amados irmãos. Permita-me iniciar a leitura. Mateus 25, verso 1 em diante, nos diz a palavra do nosso bondoso Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Até aqui, meus queridos e amados irmãos. Meus amados irmãos, este capítulo, Mateus, nos traz o relato de uma parábola que o nosso bondoso Senhor Jesus Cristo, em sua vida na terra, ministrando, trazendo o Evangelho, e agora ele solta essa parábola aos seus ouvintes. E Jesus, contando essa parábola, como já fizemos a leitura, ele está aqui lembrando do acontecimento. Ele estava aqui agora lembrando como se fazia a festa naquele tempo, e pegando essa festa como um exemplo, ele conta uma parábola para trazer uma mensagem acerca do reino, pois a mesma parábola vai falar que é assim o reino dos céus, comparado a 10 virgens, falando acerca dessas virgens e acerca deste casamento, como acontecia esse casamento naquela época. Ele agora quer trazer uma mensagem para o ouvido da sua igreja, acerca da salvação, acerca da sua volta. É sobre a volta dele que ele está tratando nessa ilustração acerca dessa parábola. Quando você for estudar um pouquinho a parábola das 10 virgens, você vai perceber que o histórico, o casamento que se realizava naquela época, o esposo, ele vinha junto com os seus amigos, com os seus companheiros, à casa da esposa. Só que antes do esposo chegar à casa da sua companheira, a casa da sua noiva, a Bíblia vai dizer que o histórico era necessário. Alguns vão interpretar dizendo que eram as damas de honra que saíam da casa da noiva com as suas lamparinas acesas para poder receber o esposo, para que o caminho do esposo seria alumiado até a casa onde seria celebrado a grande festa de núpcias. Você lendo também, fazendo o relato, você também lendo, buscando um pouquinho no estudo da história, como acontecia o casamento daquela época, você também vai perceber que esse encontro era feito de noite, era feito tarde da noite. É por isso que elas vinham com as lamparinas. Mas eu quero agora resumir um pouco mais, porque eu não sou pregador, quero só deixar aqui uma saudação para as nossas vidas. A Bíblia vai dizer, Jesus falando através dessa parábola, que agora 10 virgens, elas todas vão ao encontro do esposo, porém 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Por que 5 prudentes e 5 loucas? Porque as prudentes, elas se prepararam, levaram azeite de sobra. Só que as loucas, elas não levaram azeite consigo. A Bíblia vai dizer que agora o esposo tarda e todas elas adormecem. Quando pensa que não, alguém vai gritar, aí vem o esposo. A Bíblia vai dizer que agora elas se despertam. Quando elas se despertam, elas vão preparar agora as suas lamparinas. Quando agora elas preparam as suas lamparinas, a lamparina das prudentes estavam acesas, tinha azeite. Porém a lamparina das loucas não tinha azeite, estava se apagando. Elas agora se apirreiam um pouco e agora elas vão tentar buscar ajuda com as que estavam ali preparadas. Ela vai dizer, olha, dá um pouquinho do azeite das suas vasilhas para nós. Só que as prudentes vai dizer, não seja caso, o que falta a nós é a vós. Ide aos compradores e comprai para vós. A Bíblia vai dizer que elas vão agora, elas correm desesperadas, porque elas sabiam que não dava para receber o esposo com as suas lamparinas apagadas. Era uma tradição da época, tinha que estar com a lamparina acesa. Elas agora partem em desespero. Quem sabe elas saem correndo, elas saem aos compradores, e quando chega lá, ei, acelera aí, eu estou precisando de azeite, o esposo está chegando. É um momento de desespero, é um momento que elas estão vendo que se o esposo chegar, elas não vão poder receber o esposo. Aí a Bíblia vai dizer que nesse momento que elas saem atrás do azeite para
virgens, as 5 que estavam preparadas, vai dizer agora que as loucas chegam e vai dizer: Senhor, abre-nos a porta. Só que o esposo vai dizer: não, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Essa passagem Jesus está falando o seguinte: olha, eu vou voltar. E por que é que elas adormecem? Sabe por que elas adormecem? Elas adormecem porque para muitos parece que Jesus está demorando, parece que Jesus não vai voltar. Quem sabe ainda no meio do povo de Deus alguém esteja desacreditado. Como é que pode estar sendo anunciado? Quanto tempo faz que essa palavra já não é anunciada? Quanto tempo faz que essa palavra não é pregada e ele não volta? Ei, é o tempo do cansaço, é o tempo que você acha que Jesus não vai voltar. Mas eu quero deixar aqui uma palavra para a tua vida: não fique despreparado, mantenha o azeite aceso. Rafael, o que significa o azeite? O azeite, ele pode simbolizar o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque não adianta eu falar em língua e não ser cheio do Espírito Santo em termos de santidade. Não adianta eu profetizar e não ser cheio do Espírito Santo em termos de obediência. Ei, falar em mistério é bom, profetizar é bom, mas não é o suficiente. Tem que estar com a vida santificada, tem que estar com as lamparinas acesas. A mensagem principal aqui do texto pode ser que alguns interpretem de forma diferente, não saindo da essência do texto, mas a grande verdade que Jesus está tratando aqui, o grande alerta que ele está deixando aqui é que não pode estar despreparado. E quem é que está preparado, irmão Rafael? A Bíblia diz que Deus, ele vem buscar um povo que são de boas obras, um povo que esteja em santidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E eu já vou encerrar agora, e eu faço a pergunta para as nossas vidas. Acabamos de orar, acabamos de ouvir louvores, sentir uma presença do Senhor, aquele arrepio gostoso. O irmão Lindomar estava ali só no mistério, e quero dizer para o irmão Lindomar: pode continuar, não me atrapalha. Falar em mistério é bom, meus irmãos, mas não adianta falar em língua estranha aqui dentro da igreja e lá fora falar mal do irmão. Não adianta, meus irmãos, nós aqui falar bonito, pregar bonito. Não adianta entregar revelação, não adianta fazer nada que é dos dons espirituais, se a vida não estiver no altar, se a vida não estiver santificada. Eu não estou aqui exortando, eu não estou aqui dando partida em ninguém, como diz o irmão Lindomar. Eu não estou aqui trazendo uma palavra para esfriar o teu coração. Eu estou aqui dizendo que nós temos que estar preparados. E eu encerro nessa mensagem, meus queridos. O mundo está aí. Não podemos estar, como é que eu posso dizer? Não podemos estar iludidos com as riquezas deste mundo. Jesus diz: buscai as coisas que estão de cima, e não as coisas que estão da terra. Ajuntai tesouro nos céus e não tesouro na terra. Sabe por